tarde. Eu nunca sei se 18 horas é boa tarde ou se é boa noite, né? Vai de acordo com o freguês. Então, eu cheguei e estava claro ainda. Boa tarde, boa noite, para quem achar que é boa noite. É sempre motivo de alegria a gente poder estar reunido em nome de Jesus, em nome da doutrina espírita, numa casa tão abençoada como essa daqui, e que faz com que a gente possa dar uma pausa nas nossas preocupações, no nosso agito do dia a dia, e estar aqui ouvindo a musiquinha, o piano às vezes, a psicografia, as leituras, os estudos, é sempre motivo de agradecimento de todos nós, né? Deve ser motivo de agradecimento. O tema de hoje é do Livro dos Espíritos. E aí eu queria perguntar, quem já estudou o Livro dos Espíritos aqui na casa? Quem já estudou o Livro dos Espíritos, ou está estudando, né? Bastante gente, né? Talvez uns 70%, talvez aqui. A Mari tinha perguntado que estava alguém chegando pela primeira vez, até aquele momento a pergunta não tinha, e pelo visto bastante gente já estudou o Livro dos Espíritos aqui. Eu vi uma pessoa amiga entrando ali durante a nosso momento de preparo aqui de avisos, e aí eu me lembrei, fiz uma conta rápida, que a primeira vez que eu estudei o Livro dos Espíritos aqui na casa, completou 20 anos, e o meu instrutor está ali, o Ricardo. Então, eu não vou poder falar hoje, vou precisar que o Ricardo venha aqui falar no meu lugar. Então, é uma maravilha, estudar as obras básicas aqui na casa. O Ricardo está velho, gente, 20 anos, foi em 2005, você pode imaginar, né? Não lembro mais de nada, ele já está gagado. E a gente precisa valorizar esses momentos, né? Porque os cursos, eles trazem para a gente tão mais do que apenas, e olha que apenas não é nem uma expressão correta, a informação ou o conhecimento. Os cursos trazem para a gente harmonização, trazem para a gente conexão, integração com a casa, trazem amizades, né? Quantas amizades se formaram aqui nos cursos? Às vezes a gente olha também a plateia, reconhece pessoas que a gente fez cursos juntos ou que estudamos com as pessoas. Isso vai nos conectando. Porque o mundo lá fora não está nada fácil, né? Bom, pelo menos para mim não está, não sei para vocês. E quando a gente consegue ir tendo essa disciplina de termos esse momento na casa espírita, da reunião pública, depois vem o curso, aí depois vem o trabalho, né? O Classifica Semas hoje publicou várias vagas aqui, chamado por Jesus, né, Mari? Então, quando a gente vai incorporando essas práticas, a gente ainda não é nada demais assim, né? A gente ainda não deu grandes passos de evolução, mas a disciplina antecede a espontaneidade, então a gente vai treinando, ouvindo, repetindo, depois a gente começa a repetir o que a gente aprendeu para ver se ajuda alguém a entender, e com essa insistência, algumas coisas vão entrando, e a gente passa até a pensar diferente, a gente passa a olhar o mundo de forma diferente, a gente passa a refletir um pouquinho antes de agir, a gente passa a olhar um pouco mais para o próximo do que para a gente, porque o natural, geralmente, a gente olha só para a gente, né? Então, que a gente possa celebrar a possibilidade da doutrina espírita estar nas nossas vidas e uma casa como essa também. Então, hoje é o Livro dos Espíritos, logo na parte primeira, então estamos bem no comecinho, a parte primeira fala das causas primeiras, e aí tivemos o capítulo 1, que falou de Deus, e agora é o capítulo 2, que fala dos elementos gerais do universo. Deve dar vontade de não ficar, né? Quando a gente olha o tema, elemento geral do universo, eu com tanto problema no trabalho, né? Eu queria saber dos elementos gerais do meu dia a dia. Mas a doutrina espírita, ela se conecta com o dia a dia em todos os assuntos, e vamos tentar fazer isso hoje aqui também, tá? Então hoje a gente vai estudar das questões 17 a 36. E aí, para os poucos que não levantaram as mãos, ou até para os que estudaram os Espíritos há 20 anos, né? Talvez precisam reciclar, a nossa casa oferece todos os anos o estudo do Livro dos Espíritos. Agora, em um ano, a gente consegue estudar o Livro dos Espíritos todos, porque a gente está com pressa para evoluir, então não dá mais para estudar em 2 anos, a gente não dá mais para perder tempo. E para quem, a gente está em setembro, né? Não vai dar para entrar no Livro dos Espíritos em setembro, tem o curso do Evangelho segundo o Espiritismo, que fica aberto o ano inteiro. Então, quem por acaso não estiver estudando na casa ainda, sinta-se muito bem-vindo. Hoje, às 20, já tem curso do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também temos vários outros horários aqui no Recreio. Se informem no site, nas mídias ou na secretaria e se juntem a nós
nesse movimento de autoconhecimento, de compreensão da doutrina espírita e de, principalmente, depois, poder devolver um pouquinho do que a gente aprende, dividindo, né, com os nossos irmãos dos lares e em todos os outros cenários que a gente ocupa. Então, elementos gerais do universo, né? O que seria essa conversa dentro da parte primeira do Livro dos Espíritos, que a gente também sabe que a parte primeira deu origem à última obra publicada por Allan Kardec, a Gênese. E aí a gente vê como é que ele é genial, porque a maior parte dos espíritas ou dos estudantes tem alguma dificuldade nessa parte primeira, né? Ela é um pouco mais árida, porque tem a parte científica, da formação dos mundos, formação dos seres vivos, então nem todo mundo se apaixona de primeira. E aí ele elabora todo o corpo doutrinário, né, com o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e deixa por último para fazer um mergulho nessa parte da criação, através do livro A Gênese, que é uma obra maravilhosa e que às vezes a gente também acaba estudando pouco ou lendo pouco. E aí a primeira pergunta dessa sequência de perguntas, e é claro que a gente não vai passar por todas, a ideia é sempre da reunião pública a gente poder compreender o objetivo ali do assunto e conectar com a nossa vida do dia a dia, mas a primeira pergunta é a seguinte: é permitido ao homem conhecer o princípio das coisas? Veja que Kardec, ele provavelmente quis fazer uma introdução antes de fazer mais perguntas, né? Porque ele quer dizer, é permitido ao homem, ele era homem, então, será que ele pode fazer mais perguntas, né? Ou ele vai tomar um cartão amarelo aqui, né? Chega, Kardec, não pode fazer mais pergunta nenhuma. E o que será que os espíritos responderam? Então, para os que não estudaram o Livro dos Espíritos, essa obra ela é toda feita em cima de perguntas e respostas. Perguntas elaboradas por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que se interessou pelo aquele fenômeno das mesas girantes, que a Sociedade de Paris estava super entretida com aquele fenômeno, mas ele percebeu que por trás do movimento das cadeiras, ou das mesas, ou dos objetos, havia uma causa inteligente. Não era só um fenômeno físico, um fenômeno mecânico, mas à medida que aqueles movimentos se comunicavam com os médiuns, que obviamente naquela época não sabia que o nome era esse, mas com as pessoas que frequentavam aquela reunião, ele percebeu que tinha que ter uma causa inteligente por trás, atrás de uma pergunta, de uma resposta inteligente ou de uma ação inteligente, é preciso que tenha uma causa inteligente. E aí, depois de muitas deduções, o método experimental, que é a parte científica da doutrina, chegou-se à conclusão de que eram os espíritos que falavam. Portanto, aqueles que já haviam vivido na Terra em momentos anteriores, voltavam para trazer informações do mundo espiritual, informações filosóficas, informações religiosas, informações científicas, e a partir desse estudo e desse trabalho gigante que deve ter sido, ele construiu o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, e que hoje a gente está estudando aqui algumas questões. Mas, enfim, será que é permitido ao homem saber o princípio das coisas? Os espíritos responderam assim, olha só: não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Então, a gente precisa ler a resposta inteira, porque se a gente ouve só o não, a gente fica bravo, né? Mas como assim? Ainda mais os curiosos. Como que eu não posso saber? Eu quero saber de tudo. Então ele diz, não, Deus não permite que seja revelado tudo ao homem neste mundo. Mas qual é o problema do nosso mundo? É implicância com o planeta? Se fosse em outro planeta, podia, aqui não pode? Será que é isso? Este mundo, por enquanto, é um mundo de provas e expiações. E, se a gente ajudar, ele é promovido a um mundo de regeneração, né? Então, para quem ainda está parado, o mundo fica parado. Então, a gente precisa andar para o mundo mover. E sendo um mundo de provas e expiações, quem são os habitantes desse mundo? Espíritos imperfeitos. Ou, se a gente quiser ser um pouquinho mais elegante, espíritos em aperfeiçoamento, para ninguém sair daqui com um complexo de inferioridade. Se ainda estamos em aperfeiçoamento, como é que a gente vai dar conta de entender o princípio das coisas? Não é? Como eles também explicaram numa outra questão
que depois que a gente conversa sobre Deus, nas questões anteriores, os Espíritos complementam para a gente entender esse não, só que não é um não, né? É um não ainda, que falta para a gente ainda um sentido para poder compreender Deus completamente, compreender o princípio das coisas. E fica claro a gente compreender com essa analogia dos sentidos, né? Imagina se faltasse para nós um sentido, como a visão. Imagina se nós, nessa encarnação, tivéssemos encarnado com uma deficiência visual completa, desde nascidos, desde que a gente nasceu. Como que a gente ia explicar, como que alguém ia explicar para a gente o que é o arco-íris? Não fica difícil explicar em palavras o que é o arco-íris? Para quem nunca viu, quem nem entende as nuances das cores, não é o que eu pego, né? Alguém já pegou o arco-íris? Para saber se ele é fofo, se ele é gelado, se ele é quente. Então, quando falta um sentido, fica mais difícil compreender aquela matéria, aquela disciplina que requer aquele sentido, certo? Como explicar física quântica ou cosmologia para uma criança de 2 anos de idade. Então, é somente por isso que a gente não é capaz ainda de compreender. Mas seremos capazes de compreender o princípio das coisas, compreender melhor a Deus, à medida que nós formos evoluindo. Então, quem estiver muito bravo com o não dos espíritos, o que tem que fazer? Acelerar a evolução. Porque quanto mais rápido evoluir, mais rápido vai ter um sim para a compreensão de todas as coisas. E aí eles também complementam dizendo que aos poucos os véus vão sendo levantados para que a gente possa fazer essa compreensão. A gente usou o exemplo da cegueira, né? Imagina que essa cegueira fosse causada por camadas ou véus que estão sobre a retina ou sobre os olhos que impedem a nossa visão. E à medida que a gente vai tirando o véu, aquela visão que era nenhuma, ela começa a acontecer. Ele já começa a ver um pouco embaçado. Alguém aqui já fez cirurgia de catarata? Né? Não é assim? Você nem sabia que não via. E aí, no dia seguinte, nossa, geralmente é um olho só, né? Aí dá até vontade de olhar só com aquele olho. Mas é isso. O que é a catarata? Né? É uma lente que já não estava boa e foi substituída. Então, quando a gente vai tirando os véus, essas camadas que estão encobrindo a lei de Deus, que está inscrita na nossa consciência, a gente vai enxergando melhor. E é óbvio que eu não estou falando da visão física, da nossa visão de mundo. Portanto, essas camadas que a gente se refere, nada mais são do que as nossas imperfeições, as nossas paixões, os nossos vícios. Eles vão fazendo camadas espessas sobre a nossa consciência, de forma que a gente tem dificuldade de compreender a nós mesmos, porque a consciência está embotada, compreender o mundo. A lei de Deus, então, tem que chamar aquela, para perfurar, para conseguir conectar com a lei de Deus. Ela está na consciência, mas algumas camadas atrapalham a gente poder acessar, e não só para consultar, né? Para consultar e fazer um download de vez, e o modelo operacional tem que ser conforme a lei de Deus. Porque todas as vezes que a gente está conforme a lei de Deus, a gente é feliz. E quando a gente se afasta dela, a gente sofre. Então é isso, né? Não é curtida ou não curtida. É ação e reação, são consequências naturais das nossas ações. E se a gente está pensando então nos véus e nessas camadas, a espiritualidade, Deus vem nos oferecendo oportunidades dessa retirada de véus terem períodos de aceleração. Todo mundo aqui é responsável por todo dia tirar alguma coisa, espero que seja todo dia, né? Um pouquinho, um milímetrozinho ou um miligramazinho dessa confusão que são os vícios, as imperfeições e as paixões. Mas nós também temos ajudas externas. E aí a doutrina espírita nos mostra as 3 revelações. Então, o que seria revelação? Revelação, todo mundo aqui é jovem, ninguém lembra da época que a gente revelava a foto, né? Lembra? A gente tirava as fotos, estava lá no filme, eu achei que daquela estava bonito, né? Mas quando revela, o olho estava vermelho, lembra? O filme era cara a beça, o olho fica vermelho.
o outro piscou. Então, mas tinha que ser revelado, ela estava oculta. A imagem que tinha sido impressa no filme estava oculta, estava lá, enroladinha, mesmo que eu puxasse, eu ia queimar o filme. Então, tinha que ter um processo químico para revelar. E a gente sofre processos como humanidade de revelação, para mostrar o que que não está aparente, aquilo que está oculto. A primeira revelação foi feita por Moisés, portanto, trazendo principalmente a ideia do Deus único, numa cultura que era politeísta e considerava vários deuses como possíveis, né? O Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus das águas, o Deus do vento, o Deus do amor, e assim por diante. E que principalmente esse Deus tinha uma característica de justiça. Então era um Deus um pouco até impiedoso, porque ele separava entre justos e injustos, ímpios e não ímpios, o povo escolhido, direita e esquerda. Então era um Deus que estava sentado ali num trono. É óbvio que o Deus é o mesmo, gente. Era como ele era retratado por Moisés, mas um grande avanço de ser um Deus único e de ser justo. A segunda revelação foi trazida por Jesus. Então Jesus, ele veio à Terra principalmente para a lição do amor. Então Deus, que é o mesmo Deus, obviamente, de Moisés, mas ele já passa a ser retratado com um nome, que é Pai. Se o nome é Pai, nós somos todos irmãos. Vem a mudança da segunda revelação, porque naquilo que separava a direita e a esquerda, escolhidos e não escolhidos, agora é todo mundo irmão, e a gente tem que dar conta disso. Flamenguistas e tricolores, é todo mundo irmão. As rivalidades, elas são apenas aparentes, nós somos filhos de um mesmo Pai. E Jesus veio ensinar a lei de amor, portanto esse Deus passa a ser um Deus de amor, passa a ser um Deus que ama soberanamente, era justo já, mas agora é justo e bom, completando a definição de atributos de Deus. Mas Jesus avisou que ele não poderia explicar tudo, falar de tudo, porque a gente também não ia dar conta, faltava sentido para a gente. E aí veio a terceira revelação, para acelerar o nosso processo de evolução, que é a doutrina espírita, marcada pela publicação do Livro dos Espíritos, que hoje a gente está dedicando aqui uns minutos para lembrar de algumas das questões dele. E na doutrina espírita, é justamente quando a gente traz a palavrinha reencarnação. E aí a gente compreende perfeitamente algumas coisas que antes, embora eu entenda o Deus de amor, a necessidade do bem, a gente tinha muita dificuldade para entender a diferença entre as pessoas, tinha dificuldade de entender por que alguém que supostamente procedeu bem a vida inteira estaria passando por problemas gravíssimos, que a gente não consegue conectar com nada que ela tenha feito nessa encarnação. Então, na hora que a gente traz o conhecimento sobre a reencarnação, a imortalidade da alma, a ação e reação, a possibilidade de comunicação entre os desencarnados e encarnados, o jogo muda completamente. E falando em revelação, e falando em conhecimento do princípio das coisas, a doutrina espírita ainda tem isso, é um brinde, tá? Além dela ser filosófica e nos responder várias das questões existenciais da humanidade, que a gente se fez a vida toda, ela traz exemplos, ela traz relatos, ela traz informações que são revelações de acontecimentos que ficaram lá atrás, dos bastidores do mundo espiritual, que obviamente a história não conta, porque é do mundo espiritual. E uma dessas revelações, que tem a ver aqui com o conhecimento do princípio das coisas, está no livro A Caminho da Luz, escrito por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então, até no prefácio, o Emmanuel fala assim, que o irmão Humberto, ele fala assim, é fofo ele dizer isso, né? O irmão Humberto, eu vou falar assim, o irmão Ari, né? Que é um querido, então ele fala que o irmão Humberto tinha falado do Brasil, se referindo à obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que diz, Humberto de Campos, conta uma série de questões dos bastidores, das influências espirituais sobre a descoberta e até a formação do Brasil
como pátria do Evangelho, que inclusive estava no preparo hoje aqui. Mas ele diz que o irmão Humberto falou, e aí ele ia trazer um trabalho sobre a formação do planeta. E aí no capítulo 1, chamado A Gênese Planetária, tem a comunidade de espíritos puros. Vamos ouvir essa revelação que o Emmanuel faz, que em 1857 é possível conhecer o princípio das coisas? Não é nesse mundo, falta um sentido. Provavelmente a gente adquiriu alguns sentidos e nesses 100 anos, eu acho que esse livro é de 38, né? Então tinha 80 anos, mais ou menos, desde a publicação do Livro dos Espíritos, e através da bondade e das possibilidades do Chico, a gente recebeu. Vamos ouvir. Rezam as tradições do mundo espiritual, então são tradições, sabe aquela história que é contada? Não está escrito, não tem uma Bíblia no mundo espiritual, não tem Gênesis no mundo espiritual, são tradições, aquilo é contado, aquilo é passado de um para o outro. Então, rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, que ele está se referindo. Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos do Senhor. Então, essa direção está na mão de uma comunidade de espíritos puros e eleitos, do Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as comunidades, coletividades planetárias. Então, essa é a função. Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos, eles estão na direção dos fenômenos do sistema e definem, né, os destinos das coletividades planetárias. Aí vem a segunda revelação. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos. Então, existe uma comunidade, Jesus é um dos membros de todo o sistema solar, e é claro que se eles são ali um colegiado ou um comitê, cada um vai tendo uma responsabilidade, né? Como a gente faz em casa, um lava a roupa, um faz a comida, outro lava a louça, né? Tem que ter as atribuições, os papéis e as responsabilidades. Então, Jesus é um dos membros. Ao que nos foi dado saber, ela apenas se reuniu nas proximidades da Terra. Então, vejam, é sistema solar, dirige tudo. Mas essa comunidade se reuniu nas proximidades da Terra, em algum momento, em dois momentos. E por que ela se reuniu? Né? Para solucionar problemas decisivos da organização do nosso planeta. 2 vezes. A primeira foi quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, nascimento da Terra. Então, quando ele se desprende do Sol, e aí tem todo o processo que a ciência hoje já nos explica, né? Até atingir a sua própria órbita, esfriar a superfície, assim por diante, naquele momento essa comunidade se reuniu. Por que ela se reuniu? Para a concepção desse novo planeta. Como seria esse novo planeta? Né? Como arquitetos que lançam ali o projeto e pronto, agora entrega para execução da obra. Então, ali foram definidas as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida da matéria que estava nascendo no planeta. E qual foi a segunda vez que essa comunidade marcou a reunião perto do planeta? Não foi lá, sei lá onde que pode ser. Foi para decidir a vinda de Jesus. Porque Jesus, também nesta obra é revelado para a gente, que é o governador espiritual do nosso planeta, do nosso sistema aqui, né? E com isso, nesse outro momento, muito tempo depois, se reuniu para definir a vinda dele, que em amor e em renúncia, espírito puro, perfeito, topou vir entre nós, se revestir de um corpo físico cheio de imperfeição, cheio de limitações como o nosso, né? A gente não se sente limitado pelo corpo, gente? Quem já passou do meio-dia para meia-tarde, para meia-noite, então, não sente limitação do corpo? Né? Antes fazia isso, agora não faz. Antes enxergava, agora não faz. Agora escuta. Então, imagina o espírito puro, que pode tudo, vestir um corpo desse aqui. É quase um escafandro, né? Que você quase não se movimenta. Então, a abnegação, renúncia e amor desse mestre por nós, que topou vir
para nos exemplificar o amor e o perdão. E aí, nas perguntas seguintes, Kardec vai explorar outros temas que a gente vai tentar sintetizar aqui. E aí ele faz a seguinte pergunta para os espíritos. Engraçado que ele poderia ter perguntado direto o que é matéria, mas ele primeiro, ele tenta arrumar uma definição e perguntar, é isso? É tipo o bom aluno, né? O bom aluno faz perguntas já mostrando um pouquinho se ele está certo. Deixa eu ver se eu entendi, não é assim que a gente faz? Então ele pergunta o seguinte, ó, matéria é o que tem extensão, impressiona os sentidos, é impenetrável, essas definições estão exatas? E eu já pensei nessa pergunta várias vezes, assim, que não é por acaso, né? Que ele poderia simplesmente ter feito a pergunta aberta para os espíritos responderem, mas ele traz o conceito da época de matéria e pergunta, é isso? E aí os espíritos, em 1857, ou antes, né, porque algumas perguntas foram respondidas antes, disseram que era uma definição imperfeita, porque a matéria existe em estados que a gente ignorava naquela época. Olha só, hein? A matéria existe em estados que vocês ignoram. Ela pode ser tão etérea, tão sutil, que não causa nenhuma impressão aos vossos sentidos. Esse conhecimento não estava disponível na época. Na época, matéria era isso, o que impressiona, o que eu pego, o que é tangível, o que é palpável. O modelo de Dalton dizia que o átomo era a menor partícula. E do nome átomo, não divisão, ele era indivisível. Então, essa é a menor partícula. Era o que a gente achava na época. Só que os espíritos já tinham dito que não era, não. Que existiam outras formas que a gente ainda não conhecia. E André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, traz muito mais detalhes sobre essa nova concepção, que foi uma revolução, né, em relação à matéria, que foi essa mudança desses últimos 200 séculos. Então, a gente sai de átomos sólidos indivisíveis e vai descobrindo que dentro dos átomos você tem os elétrons, depois partículas, e depois você começa a perceber que é até difícil dizer que é matéria, embora seja matéria. Porque nós passamos a entender que a energia se consolida em matéria e pode voltar para a energia. E não é isso tão delimitado, tão definido, como a gente pensava antes. E aí eu acho muito legal quando eu leio, né? Não tive o privilégio de ouvir André Luiz dizendo que a própria ciência matou o materialismo. Porque o que era o materialismo? Ou o que é o materialismo? É aquela corrente de pensamento que entende que acabou a matéria, acabou tudo. Não é isso? Não existe nada. Esse corpo aqui, se ele perder as forças orgânicas e se desintegrar, acabou tudo. Não sobra nada. A própria ciência tem documentado que a matéria volta em forma de energia, e energia concentrada volta a ser matéria. Então, não dá mais para dizer que se a matéria acabar, acabou. Não acaba. Não acaba, se transforma o tempo todo. E aí a gente foi evoluindo, né, para mecânica quântica, partículas subatômicas, e a novidade, não é tão novidade assim, é que a gente achava que o que era matéria é aquilo que a gente pega, que a gente vê, que a gente detecta, etc. Mas parece que isso é só 5% de tudo que tem no universo. 95% é uma outra matéria, que é chamada matéria escura, que é difícil até de detectar, mas é matéria, onde está todo o círculo gravitacional e preenche todo o espaço. Mas por que eu resolvi falar de matéria escura, né? Porque os espíritos, daqui a pouco, vão falar para a gente o seguinte. Então, definiu matéria, ok? Aí depois Kardec vai perguntar o que é o espírito. Então, entendi matéria, então o que é o espírito? E aí os espíritos dizem, é o princípio inteligente do universo. Então, bem diferente de matéria. E então, é só isso? Espírito e matéria? E aí os espíritos explicam, não, acima de tudo, Deus, que nós vimos, acho que há 2 palestras atrás, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Então, a criação, o princípio remonta a Deus. Se ele cria todas as coisas, ele que cria o princípio inteligente e ele que cria o princípio material. Então, vou pedir licença poética,
é como se tivessem duas linhas de produção. Uma fábrica com duas linhas de produção independentes. Uma produz matéria e uma produz princípio inteligente, ainda não é um espírito. Essas duas linhas de produção, elas vão se aperfeiçoando até a esteira final, principalmente quando elas entram em contato uma com a outra. O princípio inteligente, depois transformado em espírito, vai ajudar a elaborar a matéria. A gente não faz isso aqui no planeta? Aperfeiçoa as formas, as instituições. A gente não tem ação na matéria de aperfeiçoamento, mas a matéria também aperfeiçoa a gente e o espírito. Por quê? Porque a gente reencarna, né? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus nos impõe a encarnação para nos ajudar a chegar à perfeição. E a gente também ser co-criador com a nossa parte na obra da criação. Portanto, imagina, segundo a licença poética, imagina, alguém já viu aquelas esculturas gigantes de Lego? Né? Ou na internet, não tem problema. Você vê lá um dinossauro, a Torre Eiffel, certo? Mas ela é feita de várias pecinhas de Lego. Então, o que é o princípio? É como se fosse uma peça de Lego. Analogia, gente. E das transformações é que vão se formando toda a matéria, toda, sem exceção, que existe no planeta. Da mesma forma, tem um outro Lego, que deve ser um pouco mais sofisticado, que é o princípio inteligente, que a gente também aprende, quase 500 questões depois, que esse princípio inteligente, ele é formado, e ele vai estagiando em vários elementos da matéria, da natureza, para ir se elaborando, se individualizando, se sofisticando. Aí tem um momento que ele já pode receber o nome de espírito, que é quando ele já tem consciência, senso moral, e vai continuar se aperfeiçoando, como a gente está fazendo aqui hoje, à medida que ele vai tendo contato com a matéria. Que contato que é esse? Como é que a gente chama isso? A reencarnação. Então a gente se reveste um corpo de carne, e não é só o corpo, né? Porque do corpo vem várias necessidades. Necessidade de se alimentar, necessidade de se proteger, de se abrigar, a necessidade de procriar, que é um instinto de conservação. Então, a matéria, ela é um instrumento de aperfeiçoamento, porque a partir dessas necessidades, eu preciso ir administrando o meu ego, o meu orgulho, para que eu possa viver em harmonia com o meio, com as pessoas e comigo mesmo. Isso é importante a gente lembrar, porque até um tempo atrás, as correntes religiosas que nós fizemos parte, sem dúvida alguma, condenavam a matéria. Vocês lembram disso? A matéria é algo ruim, mal. Então, o bom é você só olhar para o espírito, como se a matéria em si fosse um elemento de perdição. Então, havia uma concepção como essa. E a doutrina espírita nos explica que não. É a trindade universal, Deus, espírito e matéria, que precisa estar em contato com o espírito para o aperfeiçoamento dele. Se ela é meio de aperfeiçoamento, não é uma contradição achar que ela é ruim? Ou que ela nos encaminha para o mal? Ou que a carne é fraca, foi a minha carne, foi a minha matéria que me fez fazer isso, não fui eu, não queria. É que a carne foi fraca. Aí a gente terceiriza a responsabilidade pelas nossas escolhas. E aí, eles complementam que preenchendo tudo isso, espírito e matéria, há o fluido universal, ou o fluido cósmico, que também é matéria, eles complementam, mas é uma matéria muito mais quintessenciada, que me lembra muito essa história da matéria escura que a ciência está dizendo, porque preenche todos os espaços, não tem um espaço vazio, e é dessa matéria primordial que formam todas as outras. Opa, ela deve ser o Lego, que forma depois os planetas, os corpos, os seres vivos e todas as outras coisas que existem. Então, quando a gente pensa nisso, a gente fica muito claro que o veículo carnal é um turbilhão eletrônico, regido por uma consciência, que é o espírito. Portanto, temos o elemento espiritual, temos o elemento material,
Só que para um influenciar no outro, é preciso do perispírito, que justamente é formado desse fluido universal do planeta, onde aquele ser está reencarnando. E aí, a gente pode estar pensando, eu não sei se depois que a gente começou, Mari, se alguém que está chegando pela primeira vez chegou aqui, pode estar pensando o seguinte, tá, mas e aí? E o que eu faço com essa informação? E o que eu faço com essa informação? E aí é uma pergunta que a gente deve se fazer sempre, né? O conhecimento da doutrina espírita pode ajudar o processo evolutivo? Ele pode ajudar o processo, por exemplo, de perturbação que a gente tem depois do desencarne? Kardec fez essa pergunta, né? Se o conhecimento da doutrina espírita pode reduzir o tempo de perturbação, que é aquele estado de consciência um pouco menos clara e lúcida, que a maior parte de nós, é preciso dizer, passa depois do desencarne. E os espíritos dizem que sim, que o conhecimento do espiritismo pode ajudar sim. Então, em reduzir a perturbação, da gente chegar melhor no mundo espiritual, da gente tomar melhores atitudes. Então, é útil o conhecimento. Mas eles complementam, dizendo que a consciência tranquila e a prática do bem podem fazer muito mais. Então, que a gente não fique parado só no conhecimento. E aí a gente, caminhando para o fechamento, tem uma parte da questão 14, que foi poucas questões antes dessa de hoje, mas que vale a pena a gente ler, que diz o seguinte, para a gente quando pensa o seguinte, tá bom, mas eu não estou conseguindo compreender tudo, entendi, mas eu queria entender mais, que horas que eu vou passar a estar mais evoluído para poder compreender, e às vezes a gente entra nessas aflições, né, em alguns momentos, quase que um looping, para poder, e não para de pensar naquilo. Olha a terapia que os espíritos fazem com a gente. Deus existe, não podeis duvidar, é o essencial. Crede-me, não vades além, isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos. Então, às vezes, esse nosso desejo de entender tudo, dominar tudo, pode ter mais a ver com orgulho do que com outra coisa. Olha o finalzinho da terapia. Tendes coisas suficientes que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos livrardes delas. Isso ser-vos-á mais útil do que querer penetrar o impenetrável. Se tivesse adolescente aqui, ia dizer o que para a gente, né? Lacrou. E é isso. A gente às vezes fica querendo entender do princípio, da célula, do perispírito, não sei o quê. Está tudo bem, curiosidade faz bem, a gente quer evoluir. Mas olha a dica que os espíritos nos dão. O mundo que a gente precisa compreender profundamente é o nosso mundo íntimo. Ele é que precisa ser sondado, estudado. Porque a partir desse mergulho em observar como é que eu reajo quando alguém pisa no meu pé, quando eu recebo uma fechada no trânsito, quando eu esperava aquela promoção, mas a outra pessoa que levou, como é que eu reajo quando eu tenho um desengano amoroso, como é que eu reajo quando eu sou demitido, como é que eu reajo quando eu recebo um diagnóstico de uma doença grave, como é que eu reajo quando alguém muito querido meu desencarna. Então, nós precisamos dedicar, e a doutrina espírita ela é maravilhosa ferramenta para isso. Dedicar muito tempo, boa vontade, esforço, energia para a compreensão de nós mesmos. Para a partir dessa compreensão e desse mergulho, nós podermos compreender essas nossas imperfeições, onde estão os pontos críticos ali, e a partir do momento que eu já mapeei, eu consigo atuar, eu consigo estar atento. Eu tenho um ponto fraco aqui, então é melhor eu evitar essa situação, já estar preparado quando ela acontecer, respirar antes de responder. Essa é a grande questão. E como a gente viu aqui, que Jesus, sendo a segunda revelação, o Evangelho de Jesus, ele é o guia perfeito, porque a gente mergulha na gente para entender as nossas imperfeições, o conhecimento de nós mesmos, mas o que eu faço com aquilo? O que eu faço? Será que eu me flagelo?
porque eu sou imperfeito? Será que eu tenho que subir numa montanha e parar de ter contato com todo mundo porque eu magoo as pessoas? Será que eu devo ficar em contemplação perpétua, só rezando, porque assim eu vou me purificar? Então a gente se conhece e a partir do guia seguro que é o Evangelho, a gente coloca em prática o bem, o amor, o perdão. Jesus deixou inúmeros exemplos que atingem a todos nós de formas diferentes, né, pelos personagens das parábolas, pelas passagens, que são um guia para a gente. Então, meus amigos, dessa parte primeira do Livro dos Espíritos, que tem um cunho científico e que é super importante para a nossa compreensão, a gente guarda no coração as orientações do Espírito de verdade, quando fala para a gente, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, essa é a ordem, a gente precisa amar e se instruir. Então, que a gente possa levar essas reflexões do quanto que a gente já tem penetrado nessa formação desse globo, que é o nosso próprio globo, esse nosso mundo. Cada um de nós é um mundo por dentro, para que a gente possa então buscar, na medida das nossas possibilidades, o aperfeiçoamento e a prática do bem. Que assim seja.